retornando do nosso rápido intervalo com a já famosa colinha, a materialização das pesquisas que fazemos para podermos estar aqui reunidos. Sempre sou grato à espiritualidade, aos nossos amigos, aos mentores que encaminham tão farto material para que pudéssemos estar aqui reunidos. E como sempre, após o vídeo, Magnete, e depois o espaço estará democraticamente aberto. Gostaria de ouvir a opinião de todos, algum comentário, alguma coisa, algo que pudesse compartilhar conosco, como o pessoal está fazendo agora nos trabalhos de sábado da Irani, trabalho bem bacana, ficou cada um contando a sua experiência, contando um caos, uma vivência, algo que presenciou. Algo que ficou bem bacana, porque cada um vai colocando ali uma visão, um entendimento, alguma coisa nesse sentido, algo que aconteceu. Então, como sempre, eu digo, o espaço está democraticamente aberto à opinião, à observação de todos, tá bom? Vamos dar início? A pergunta é a seguinte, que é a 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? Materialização. Etimologicamente falando, politeísmo ela vem do grego polis, muito, theos, deuses. Muitos deuses. Consiste na crença e, frequentemente, a adoração a mais de uma divindade, sendo cada uma considerada uma entidade individual e independente, como uma personalidade e vontade própria, governando sobre suas diversas atividades, áreas, objetos, instituições e aí vai. O que gerou o politeísmo? Olha que interessante. O caráter elitista da espiritualidade praticada pelos sacerdotes, restrita ao povo e bem distante do povo, né? Fez com que o povo cultivasse outros deuses. Então, é bem engraçado, é o caráter elitista. Não, aqueles deuses são só aqui para o faraó, para o governante, para o rei, para o papa, seja para quem fosse, né? Mas o politeísmo veio bem antes do papado. Aí, a plebe teve que procurar outros deuses, né? E foi. Mais ou menos, é lógico que não tem relação, mas o vinho antigamente era bebida para os nobres. A cerveja foi criada para os pobres. Tá? Então, esse caráter elitista, olha, é só para a alta hierarquia da época que esses deuses vão atender. Eles não têm tempo para atender a plebe. Aí a plebe, como somos nós, damos um jeitinho, né? Fomos lá e achamos outros deuses. Vamos dar sequência aqui. Como podemos definir politeísmo? É a adoração de múltiplas divindades, como parte de um mesmo sistema religioso. Religiões como o cristianismo e o judaísmo pregam a existência de apenas uma divindade, enquanto outras, como religiões nórdica, a egípcia, a grega, têm vários deuses, cada um com suas características e funções. Por que eu quis chamar a atenção aqui? Politeísmo é a adoração de múltiplas divindades, deuses. Nós não agradecemos a Maria da Cruz, a Brogotá, aos médicos da espiritualidade, a Virgem Maria, Santo Expedito, que foi dia e agora em abril também, a todos esses santos, né? Maria da Cruz, mentora, Brogotá, mentor, mas nós pedimos auxílios a eles, nós nos dirigimos a eles, mas eles também obedecem a um único Deus. Tá? Eles não são divindades e nem seriam divindades, porque acreditamos em um único Deus. Um mentor. O homem primitivo, em épocas recuadas, não tinha condições de aceitar a crença em um Deus único, mas Deus
sábio e soberano, deixou que os homens primitivos acreditassem na doutrina politeísta, para depois enviar uma sequência de revelações para incorporar os princípios da verdade, vindo a se revelar pelos seus enviados, solidificando-se em um Deus único, por Moisés. E aqui, quando a gente fala de Moisés, achei algo bem interessante que já tinha comentado uma vez no Evangelho Presencial, que é o seguinte: até onde historicamente se sabe, o primeiro caso de monoteísmo reconhecido como tal pelos historiadores foi o culto do faraó Amenhotep IV ou Akhenaton, ao deus Atom. Atom vivo, não há outro exceto ele, dizia o faraó. No 5º ano de seu reinado, a revolução monoteísta de Akhenaton se transformou em repressão religiosa em grande escala, num esforço sem paralelo para impor sua visão monoteísta sobre todo o império. A adoração de qualquer outro deus que não fosse Atom foi declarada ilegal no Egito. Todos os templos, exceto os do disco solar, foram fechados e seus sacerdócios dissolvidos. Na época foi violento, destrutivo e implacável, no final mal sucedido. Depois da morte de Akhenaton, o monoteísmo foi rotulado de heresia e sacrilégio. Foi forçado entre um povo que não o desejava. Seu filho Tutankhaton restaurou a antiga ordem religiosa. A maioria das estátuas de Akhenaton, que era o faraó, foram destruídas ou enterradas no deserto. A primeira tentativa de monoteísmo da história foi enterrada nas areias do Egito. Aqui vai, ainda conta mais uma história. Mas o deus Atom, para ele, era o sol. Porque na visão dele, aparece-se nas pesquisas, por exemplo, a chuva, a tempestade passa. O sol não, o sol brilha todos os dias. Todos os dias ele está lá. E o sol brilha entre justos e injustos, pobres, ricos, sãos e doentes. Ou seja, o sol brilha para todos. Dizem que ele foi assassinado, que ele foi envenenado, porque houve uma revolução, entre aspas, nas próprias tradições egípcias. Ele quis impor algo. Então sempre tem aquela noção, nem antes nem depois, na hora certa. Então pode ter sido uma tentativa que acabou-se mal sucedida e depois ela retornou com Moisés. Alguns acreditam que Moisés seria a reencarnação do faraó Amenhotep IV ou Akhenaton, porque dentro dos princípios dos 10 mandamentos da Tábua de Moisés, algumas leis eram iguais, ou iguais ou muito parecidas. Por exemplo, não matar, não cobiçar, não não praticar corrupção. Eu esqueci, mas algumas eram muito semelhantes, né? E alguns historiadores, poucos, mas alguns acreditam que Moisés pode ter sido a reencarnação. Por que eu quis trazer isso aqui também? Além de ser um fato histórico interessante, né? Estamos falando do politeísmo, porque isso aconteceu antes de Moisés. Moisés veio antes de Jesus, tá certo? Então, como diz aqui também o mentor, o povo não estava preparado para um Deus único. Então volta, dá um passo para trás, começa e depois devagarzinho nós vamos fazendo as mudanças. Que até na época de Jesus ainda havia-se a crença, principalmente pelos romanos, de vários deuses, não é? Bom, voltando aqui,
Voltando ao politeísmo, a concepção dos deuses se espalhou por toda parte, mostrando aos homens que tudo era assistido por deuses específicos, na modalidade dos seus interesses, para a paz de todos, como, por exemplo, na Grécia nós tínhamos vários. Aqui fala, na Grécia tínhamos os deuses do Olimpo. Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes, Dionísio, que era o rei do vinho, e o Zeus era o bambambam entre eles. Eles viviam no Monte Olímpio, o monte mais alto de toda a Grécia. Eles ficavam no topo, acima das nuvens. Com o passar do tempo, olha que interessante, a forma de politeísmo passou a ser conhecida como mitologia. Que nós temos a mitologia grega e a mitologia romana, a mitologia nórdica. E Zeus se estabeleceu como o mais poderoso de todos os deuses gregos, mas teve uma briga entre eles para saber quem era o mais poderoso. Exemplos de politeístas. Temos o hinduísmo, considerada a maior entre quem acredita no politeísmo. Temos também o budismo, temos o Mahayana, que são mudanças no conceito do propósito básico do budismo. Então já é um lado que não concordava tanto com o budismo, aí seguiu para o outro. Temos o confucionismo, foi a principal corrente filosófica na China, onde se acredita na busca pela harmonia da vida e do mundo, e onde os seres humanos são estruturados por 4 dimensões: o eu, a comunidade, a natureza e o céu. Aí temos o taoísmo, praticado na China, é a principal rival, do racionalismo praticado do confucionismo. Temos o shintoísmo, praticado no Japão, que é a adoração às divindades que representam as forças da natureza. E temos nas religiões tribais africanas e americanas ainda o politeísmo. Tá? Então você vê que pelo hinduísmo, na Índia, é enorme ainda a prática do politeísmo. Temos vários deuses lá, né? Tem aquela deusa que eu esqueci o nome, que é a representação de uma mulher com a face, a tromba de um elefante, aqueles deuses com vários braços, mas cada qual para uma situação. E aqui eu achei bem interessante também o shintoísmo no Japão, que é as divindades que representam as forças da natureza. Porque temos ainda, não tem uma passagem do Chico que ele está no Rio de Janeiro, na orla da praia, e ele vendo os espíritos que cuidam da natureza, que zelam pela natureza. É muito interessante. Então, nós temos aqui muita coisa para estudar no paralelo, mesmo sobre o politeísmo. Até porque professamos um único Deus, um monoteísmo. Mas é interessante a gente saber o ponto de vista dos outros. Não machuca ninguém, não é? Porque ainda isso é permitido por Deus. Porque ainda existem espíritos encarnados e mesmo desencarnados que somente aceitam assim. Tudo é dado de acordo com a evolução de encarnados e desencarnados. Como eu costumo dizer, um ateu e tal. Mas se um ateu pratica algo que muito cristão não pratica, até porque muito cristão pratica pensando no dia do juízo final, vou ajudar aqui porque eu preciso de um lugarzinho lá, não quero passar pelo umbral de jeito nenhum, por isso que eu estou ajudando. O ateu, ele ajuda porque se ele não acredita em Deus, é porque o sentimento forte dele é de ajudar ao próximo, né? Então aqui é a mesma coisa. Se o cara é politeísta, mas ele ajuda ao próximo, ele faz o bem ao próximo, meu amigo, todo mundo vai ter a sua hora do despertar. Como eu falei lá no começo, nem antes nem depois, na hora certa, não é? Desde que faça tudo de coração.
de amor ao próximo, meus amigos, nós vamos aprender como estamos aprendendo hoje e provavelmente tivemos dificuldades no passado. Hoje nós acreditamos em um Deus único. Será que sempre foi assim? Será que nós não éramos lá do Egito? Será que não passamos pela Grécia? Não tivemos um pezinho em Roma? Tantos deuses para cada situação? Será que não oramos para eles? Não é verdade? Hoje nós temos a consciência de um Deus único. Sabe-se lá no passado. Então, o hoje dos politeístas, lá na frente, vai ser o passado hoje para eles. Aguardemos. Um lembrete: não pensemos que o homem atual e mesmo os espiritualistas já dominam toda a verdade. Não, eles estão longe de saber mais à frente. Coisas que somente os espíritos sublimados, elevados, conhecem. Somente o tempo e o estudo trarão o conhecimento, porque a maturidade fornece meios para que o homem possa suportar mais luz em seus caminhos. Miramês, se a verdade é relativa, o que se deve pensar sobre os que já se conhece? Oremos, meditemos e estudemos, para que possamos assimilar mais verdades espirituais, que se encontram escondidas nas obras do tempo. A perfeição para o homem custa muito caro. Milênios se sucedem atrás de milênios. Bilhões de anos se sucedem em bilhões de anos. Na contagem humana, e mesmo assim, ainda lhe sobra tempo para dizer: quero aprender mais. É a nossa evolução. Nós nunca vamos parar de evoluir. E só vamos evoluir como? Querendo aprender mais. Simples assim. Para encerrar, uma frase que eu encontrei aqui, achei muito propícia para esta noite. O aprendizado, na verdade, é infinito, mas tudo sempre acontecerá na hora certa. É meu jargão, nem antes nem depois. Na hora certa, ponto e basta. Bom, meus amigos, eu tentei não me alongar, mas não foi possível. Acabei me alongando um pouco mais do que o esperado. Espero que cada um possa amanhã descansar, usufruir do seu dia do trabalho, seu dia do trabalhador, os 100 anos dessa comemoração. Próxima semana teremos a volta do nosso Nando, com desobsessão ou obsessão e desobsessão de seu Eli Caldas, perdão pelo grave erro. Depois o Gino, e eu volto com vocês agora só em maio. Amanhã já inicia o mês, então em maio estarei com vocês. Após esse vídeo, nossa doce Magneide fará observações, oração e encerramento da noite. Depois o espaço estará democraticamente aberto. Eu agradeço esta oportunidade bendita que cada um de vocês me deu de adentrar aos seus lares. Foi um prazer inenarrável receber cada amigo, cada irmão aqui em minha casa. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!